Bom, rapaziada, se você é pobre, você vive um cyberpunk. Não sei se é porque eu tenho consumido mais conteúdo cyberpunk, não sei se é porque eu tenho visto a realidade, né, do mundo. Não sei se foi porque eu joguei o jogo Cyberpunk 2077, mas eu cheguei a essa conclusão de que se você é pobre, você vive um cyberpunk já, tá ligado? O cyberpunk chegou. E assim, talvez você não conheça o cyberpunk a fundo, não a fundo, mas a real visão de um cyberpunk, sabe? Porque às vezes o cyberpunk ele tá muito deturpado pela aquela estética visual muito bonita de megas estruturas, edifícios gigantes, tá ligado? É uma cidade totalmente vertical, luzes de neon e muita tecnologia, tá ligado? É aquela cidade totalmente densamente populada por pessoas com um monte de próteses, implantes tecnológicos e tudo mais. O Cyberpunk ele é muito mais do que isso, muito mais do que uma estéticazinha que você abre o Pinterest e você pesquisa e vê, ou que você assistiu um Blade Runner, ou que você viu um Cyberpunk, tá ligado? No jogo. A base do Cyberpunk é o high-tech low-life. A gente já vive um high-tech low-life, se para pra pensar. Esse vídeo ele tá sendo feito muito inspirado no vídeo do Baka Ganjin, né, que ele voltou agora pro Brasil, e ele fez um vídeo falando sobre São Paulo ser uma cidade cyberpunk. Eu queria falar sobre a gente que é pobre, né, a gente que é classe média, classe baixa, e já vive um cyberpunk. E no vídeo ele fala uma coisa interessante que no mesmo dia de manhã tem um cara pegando trânsito e um outro com um táxi aéreo, tá ligado? Tipo, um CEO de uma empresa que pega um helicóptero de manhã pra ir pro trabalho, enquanto o outro, se não for o dia do rodízio do carro dele, ele tem que ir de ônibus. E então, tipo, uma outra coisa é que, irmão, às vezes no mesmo, não no mesmo ambiente, mas no mesmo lugar, no mesmo prédio ali, tem um CEO de uma empresa, de um banco, um cara milionário, ganhando milhões por mês, e 20 andares abaixo, na porta desse mesmo prédio, debaixo da marquise, tem um morador de rua que simplesmente não tem o que comer. Não sabe se no outro dia ele vai ter o que comer, tá ligado? Então, por isso o high-tech low-life faz muito sentido na nossa realidade atual. Pô, às vezes o cara mora numa casa totalmente ferrada, num bairro ferrado, mas ele tem o iPhone do ano, tá ligado? Ele tem o relógio que a Apple soltou. Acho que essa necessidade de pertencer uma classe de, eu tenho o celular do ano, não sei o que, eu tenho um relógio do ano, faz as pessoas esquecerem da vida delas, de qualidade de vida. Porque o próprio William Gibson ele fala, o futuro tá aqui, ele só não tá bem distribuído. Então, tipo, o que é que a gente fala muito no Rio de Janeiro, né? Pô, vai pegar um Japeri lotado. Cara, isso é totalmente cyberpunk. Você pega, enquanto você tá pegando o seu Japeri lotado, o mesmo dono, o mesmo empresário, o mesmo chefe, no mesmo horário que você, tá com a BMW dele, passando pela Avenida Atlântica, tá ligado? E indo pro trabalho. Quando ele tá indo pro trabalho, às vezes ele tá indo numa segunda-feira de manhã correr na praia, irmão. Enquanto você já tá dentro do seu metrô lotado, do seu trem lotado, tá ligado? Então, o cyberpunk ele já é presente. Tipo, a gente tem um monopólio, irmão, de big tech, tá ligado? De empresas corporativas. E então, tem um. Tipo, ou você vê São Paulo, tá ligado? Tipo, tem aquele caso lá da Anel. Ele é uma empresa privada, tá ligado? Estrangeira. O próprio Baca fala isso no vídeo dele. De distribuição de energia. Uma empresa totalmente monopolizada. Um serviço que é essencial para todo mundo da cidade está na mão de uma empresa
que nem é brasileira e nem tem concorrência, tá ligado? Não precisa se preocupar com a qualidade do serviço. Ela faz do jeito que quiser e acabou, irmão, tá ligado? Tipo, é, você vê hoje em dia as Big Tech tomando conta de países. Você vê o Trump investindo milhões e milhões numa Big Tech. O Daniel Lopes, né? Para quem não conhece, o Daniel Lopes é muita coisa, tá? Mas ele é mestre em linguagem, se não me engano, em linguística, né? É um cara que tem uma oratória sinistra, eu me amarro nos podcasts dele, nas teorias bizarras que ele fala. E uma coisa que ele fala é sobre a tecnocracia. Que a tecnocracia faz muito sentido com o Cyberpunk. Na verdade, se você jogou o jogo, o Cyberpunk 2077, ou teve qualquer contato com um anime, você vai lembrar da Arasaka, né? Que é a Big Tech que toma conta da cidade. O, eu não cheguei a zerar o jogo, por alguns problemas e tudo mais, mas cheguei a terminar o anime, assisti em 2 dias mais ou menos. E, sinceramente, eu não vejo em nenhum dos dois, né, a não ser no jogo, mas no anime também, a presença de um governo. Tipo, o governo tá ali, mas você tem mais medo da Arasaka, você tem, tem mais raiva da Arasaka do que o próprio governo, porque parece que você tá na visão de um personagem que já entendeu que por trás do governo quem manda são os Big Tech, tá ligado? As megas corporações, elas começam a ter o papel de governo, papel de Estado, sabe? E o Cyberpunk, ele faz muito isso, sabe? De criticar o uso da tecnologia como uma ferramenta de poder, que é hoje em dia. Você vê é, grandes corporações donas de serviços midiáticos influenciando em eleições, sabe? Gerando ódio, gerando caos entre as pessoas. Porque para as grandes corporações, para as Big Tech, o público, né, o povo, é só uma grande massa de manobra para os interesses dele, tá ligado? Eles só usam a tecnologia para explorar, manipular e aprofundar cada vez mais a desigualdade. Tipo, o Estado, ele tem uma figura de bode expiatório. Irmão, deu merda, a Big Tech fez alguma merda, vai botar no Estado, irmão, tá ligado? Tipo assim, a gente vê que as Big Techs, elas têm um poder no sentido de, pô, vão passar uma lei que vai influenciar no lucro daquela empresa. As Big Techs, elas têm poder suficiente para aquela lei não ser passada ou para atrasar aquilo ali, tá ligado? As megas corporações, elas têm controlado cada vez mais o governo. Pô, elas estão numa vigilância constante, sempre vendendo dado, tá ligado? Hoje em dia, né, tem aquele negócio do se você não paga por um serviço, se você não paga por um produto, o produto é você, tá ligado? E é realmente isso que a gente vive hoje. Você não paga pra usar o TikTok, tá ligado? O TikTok, ele te conhece muito melhor do que você mesmo, sabe? O YouTube te conhece muito bem, o Instagram te conhece muito bem. Então, você vai vendo que parece que cada vez mais você tem menos controle da sua vida. Cada vez mais o seu consumismo aumenta por conta do que você consome. E o que você consome está inteiramente ligado ao que a Big Tech quer que você consuma, sabe? Então, o que você consome transforma você em alguém, faz você comprar algo, tá ligado? Então, voltando para um pouco do assunto de São Paulo, né? Ser uma grande cidade cyberpunk. E não vamos entrar nesse mérito pô, Tóquio é muito mais cyberpunk do que São Paulo. Ai, São Paulo é muito mais. Eu não quero falar sobre ser ou não muito mais ou muito menos cyberpunk. E sim ser ou não desigual, tá ligado? Porque São Paulo, ela
tem uma desigualdade absurda. A gente tem visto no Brasil todo recordes de desemprego desde 2012, tá ligado? A gente tem visto cada vez mais moradores de rua, a gente tem visto cada vez mais o uso de drogas pela rua. Então, tipo, a gente tá ali, tipo, no São Paulo, né? Tem uma coisa assim que, cara, existem as favelas, que são terras de ninguém. Pra dizer que não é de ninguém, é de uma facção criminosa. Aqui no Rio de Janeiro a gente sabe muito bem o que é estar sob o domínio de uma facção criminosa, tá ligado? Mas São Paulo, ao mesmo tempo que você tem isso, você do outro lado da cidade, você tem um condomínio que a segurança é feita por um drone, tá ligado? E é engraçado que no Rio de Janeiro, não sei em São Paulo, mas as favelas, as comunidades, o tráfico, né? O crime organizado também tem usado da tecnologia para se favorecer. Pô, a gente vê aqui no Rio de Janeiro, nessa última mega operação que teve, na Penha, né? Que eu não vou dar um mérito se foi válida ou não foi válida, mas, pô, uso de drones por criminosos, tá ligado? Aí você vê que é, o cyberpunk ele vive muito daquela pequena sociedade viver com a escória da tecnologia, enquanto as pessoas mais ricas sempre têm acesso a tecnologias melhores e mais novas. A escória da sociedade vive com a escória da tecnologia, tá ligado? E essa fragmentação social ela é uma característica chave, tipo, onde a vida de um morador rico, tá ligado? E a vida de um cara pobre são extremamente diferentes, tá ligado? Eles são basicamente, pô, vivem em mundos diferentes, são estrangeiros um pros outros. Porque você vê, tipo, né, a tecnologia. Pô, você vê assim, a tecnologia ela tá cada vez mais influente em tudo. No próprio Cyberpunk, todo tipo de tecnologia que a gente vê, até a tecnologia mais banais, né, mais banalizadas, mais antigas, vamos dizer assim, mais inadequadas, mais desatualizadas, são tecnologias que deixam a gente, tipo, caraca, seria muito louco se isso existisse. Tipo, caraca, seria muito louco se existisse um implante de olho que desse zoom, um braço tecnológico, tá ligado? Sendo que aquele implante ali dentro daquele universo já é totalmente banalizado. Enquanto os CEOs, os milionários já têm uns implantes totalmente diferentes, totalmente tecnológicos. Pô, a gente vê isso numa cena do anime, que o protagonista, acho que o nome dele é David, ele vai brigar com um colega de classe dele. E ele entra na porrada porque o colega de classe dele tem o aplicativo, né? A atualização mais cara do software de mano a mano, tá ligado? Pra cair na porrada ali. E ele toma uma porrada por ele ser desatualizado e não ter dinheiro pra comprar aquilo ali, tá ligado? Então, acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui. E o Cyberpunk, ele é uma crítica às megas corporações, tá ligado? Que estão cada vez maiores e que são cada vez mais poderosas, cada vez mais ricas, assumindo a função do Estado, tá ligado? A tecnologia, ela nesse universo, ela é criticada como uma ferramenta de poder, tá ligado? A explorar, manipular cada vez mais, descriminalizar, deixar a sociedade marginalizada, tá ligado? Então, eu vejo assim, a gente vai caminhar para um cenário cada vez mais monopolizado por empresas privadas, um cenário com mais exploração de vulnerabilidade, tá ligado? Das pessoas serem exploradas cada vez mais. Tipo, um exemplo que o Baca dá lá no vídeo dele é dos caras pagando um morador de rua, dando R$ 7 para um morador de rua apedrejar um ônibus de outra empresa.
Irmão, que é um bagulho mais cyberpunk que esse? Tá ligado? Mega corporações usando de pessoas em situação de vulnerabilidade para benefício próprio, tá ligado? Então, é, não tem algo mais cyberpunk do que isso. Esse daqui é o primeiro vídeo do canal. Não sei se eu vou trazer vídeos constantes, mas talvez tenha mais conteúdo sim sobre cyberpunk, sobre a estética, sobre o meu jeito de pensar. Eu sou uma pessoa ainda limitada nesse assunto por consumir pouca coisa ainda. Eu nem terminei de ler o Neuromancer todo ainda. Então, tenham paciência. E eu nem sei se esse vídeo vai ter alguma visualização ou algo assim, mas vocês podem ter certeza que vai ter mais vídeos sobre Cyberpunk aqui, porque eu tenho consumido cada vez mais vídeos sobre isso, tenho gostado muito do assunto, tenho traçado paralelos com a nossa realidade, sabe? Tendo em vista que eu sou classe média baixa e me assusta a minha realidade, sabe? Quando eu abro o meu Instagram e vejo a realidade de outras pessoas, mesmo moleque da mesma idade do que eu, um dia tá em Londres, outro tá em Dubai, e o futuro ele caminha cada vez mais para a desigualdade social, tá? Para a segregação, cada vez mais para o separatismo da sociedade. E é isso que as grandes corporações querem, que as big techs querem, né? É isso que elas querem. É que a gente seja cada vez mais dividido, que, né, é separar para conquistar, né? Então a gente vai ser cada vez mais conquistado. A gente está sendo influenciado e nem está sabendo. Talvez eu faça mais vídeos sobre esse assunto do cyberpunk no Brasil, mas talvez eu fale sobre outros países, ou faça um vídeo do que é o cyberpunk em si, na sua base, sem traçar uma realidade com o nosso mundo aqui, né? Sem traçar uma história com o nosso mundo, fazer um paralelo. Ou talvez eu sempre compare toda vez que eu vou fazer um vídeo. Porque eu acho que é muito difícil fazer um vídeo que eu não consiga enxergar dentro de uma obra cyberpunk realidade, tá ligado? Não consigo ver dentro de uma obra cyberpunk algo que não esteja acontecendo no mundo, beleza? Mas é isso, o vídeo fica por aqui e pensem mais sobre isso, né? Que o futuro ele realmente já tá aqui. Ele só não tá sendo bem distribuído para todos. Valeu, forte abraço.